Em relação à suplementação, o próprio termo diz, a gente vai suplementar algo que é inadequado. Então existe um modismo muito grande, existe um mercado, existe um comércio que envolve marketing, que envolve lucro, um lucro muito grande em relação a esse mercado de suplementos. Então, na realidade, o indivíduo ele precisa ter uma alimentação saudável e se ele tem alguma deficiência específica, por exemplo, ele tem deficiência de ferro, ele vai suplementar ferro. A ingesta de cálcio ela não é adequada para a necessidade óssea e metabólica dele, ele vai suplementar cálcio. Ele faz um exercício num nível que ele precise para manter a sua massa muscular, ou até se o objetivo dele é ganhar massa muscular e ele não consegue oferecer o aporte adequado de proteína, ele com orientação médica e nutricional, ele pode suplementar a proteína. Então, na realidade, esse termo suplementação ele virou muito vulgarizado ao ponto de indivíduos que nem atividade física fazem querer suplementar proteína, por exemplo, né, sem o seu organismo estar exigindo essa demanda. Se a gente comentar sobre suplemento em si, né, anabolizante é um capítulo à parte, mas os suplementos, qualquer coisa tem dose, tem intervalo, né? Então o indivíduo não pode usar proteína aleatoriamente, porque as proteínas elas podem sobrecarregar várias funções do organismo. Existem alguns indivíduos que têm contraindicação de sobrecarregar proteína, por exemplo, um diabético que tem alteração de função renal, né, que já tem uma alteração de perda proteica na urina, ele precisa da orientação do médico e da nutricionista para ingerir proteína, né? Existem outros suplementos que às vezes têm uma série de contaminantes, é um problema que a gente está enfrentando hoje, né? É em relação à origem, à qualidade, à quantidade dos componentes da suplementação. Muitas vezes a origem ela não é controlada, não é ética, não é adequada, a qualidade também é adulterada e a quantidade é adulterada. Às vezes eu estou usando um suplemento que está me prometendo que seja rico em proteína e ele tem muito carboidrato contaminante, né? Então, por exemplo, um diabético vai usar esse tipo de suplemento, ele vai ter uma sobrecarga maior de carboidrato, ou se ele tem limitação para proteína, isso também vai ser inadequado. Então, hoje existe uma equipe que é uma equipe multidisciplinar que trabalha com saúde e exercício físico. Então, a gente tem o endocrinologista, a gente tem o médico do esporte, a própria nutricionista, né? Então, o nutrólogo, né? Então, existem várias especialidades que associadas com a colaboração do educador físico, né? Fazem com que o nosso indivíduo possa ter uma orientação, uma escolha mais adequada para suplementar, para orientar, regular seu treinamento, a sua alimentação. Então, o ideal é que esses profissionais eles interajam entre si e interajam com o cliente para poder fazer com que o indivíduo tenha uma orientação adequada.